Lidos do primeiro ano. Vamos aí então para corrigir e discutir as questões do PET avaliativo. Já se passaram alguns dias do lançamento do PET avaliativo, então dei esse tempo para vocês lerem, fazerem e só agora vir fazer essa correção para que vocês possam verdadeiramente estar testando o conhecimento de vocês. Ok? Então vamos lá? Número 1. A congada é um folguedo folclórico religioso de formação afro-brasileira em que destacam-se as tradições históricas, usos e costumes de Angola e do Congo. Leia abaixo um fragmento dessa manifestação cultural. Seguiam-se 20 criados custosamente, vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava um embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta beleza. Originária dos tempos coloniais, a festa de coroação do rei do Congo evidencia um processo de... A resposta é ressignificação cultural. E o que significa isso? Então, se é um costume de Angola e do Congo, e ele está sendo reproduzido, né, na questão da formação afro-brasileira, sendo reproduzido no Brasil, quer dizer o quê? Que é uma ressignificação, porque trouxe aquilo que era valoroso para eles lá e fazem aqui para relembrar a sua cultura, beleza? 2. Leia os trechos a seguir e responda. Por que a Revolução Francesa influencia no mundo de hoje? Este texto vai se tratar da Revolução Francesa, não vou lê-lo porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo só lendo. E aqui está a Conjuração Baiana e as infames ideias francesas. Outro texto que vai se tratar aí das ideias da Revolução Francesa com a Conjuração Baiana. E aí vem a questão. A partir dos fragmentos, conclui-se que a Revolução Francesa foi importante por quê? Letra B. Significou uma ruptura em relação ao antigo regime e os seus ideais foram difundidos. Ok? 3. Aí tem um texto também que vocês vão dar uma lidinha, né? Já leram, inclusive já até responderam, só estão aqui para conferir, né? Que fala aí sobre o Rio de Janeiro e sobre a vinda da família real para cá e o que eles fizeram ali no Rio de Janeiro para deixar assim mais com cara de Lisboa. A descrição do inglês Thomas O'Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808. Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino, que foi o período de 1808 a 1821. Período joanino trata-se do período em que Dom João VI esteve aqui no Brasil governando. Eu coloquei 4 coisas aí, você pode colocar só 2, né? Que foi a construção da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico, do Teatro Municipal e de faculdades, né? Das faculdades. Então, tudo isso aí trata-se de cultura, de movimentos culturais, né? Uma biblioteca, um teatro, tudo isso aí refere-se à cultura, ok? 4. Leia o trecho e responda. Aí há um trecho do texto que fala sobre cidadania no Brasil, e aí vem a pergunta. A citação revela que após a independência do Brasil, resposta correta é a letra B, direitos do cidadão foram conquistados, mas nem todos os grupos usufruíram. Por que a gente tira essa questão? Tá aqui em cima falando assim, com todo o seu liberalismo, a Constituição ignorou a escravidão como se ela não existisse. Aliás, vimos, nem a revolta republicana de 1817 ousou propor a libertação dos escravos. Tá vendo? Que alguns direitos foram conquistados pelas pessoas, mas vocês podem ver que os escravos não usufruíram disso. E também muitos outros direitos das pessoas também livres também não tiveram uma manutenção, né? Tiveram assim limitações aos direitos civis. 5. Leia os trechos a seguir e responda. O abandono do mais fraco.
aí você vai dar uma lida nesses dois trechos, né, para vocês ficarem por dentro do assunto direitinho, e que trata-se inclusive do branqueamento racial do Brasil. E nós vamos aí, ó, considerando as citações, explique as transformações na estrutura das relações do trabalho no Brasil com a chegada dos imigrantes no século XIX. Aí a resposta ficou a seguinte: a vinda dos imigrantes fortaleceu o desejo de branqueamento da população do Brasil. Estes vieram trabalhar, agora assalariados, né, porque os escravos não tinham salário, em substituição à mão de obra escrava nas lavouras e em outros, contribuindo para a marginalização da população negra. 6. O número dos bandos de cangaceiros assume às vezes proporções assombrosas, em especial quando se destinam à tomada de uma vila ou cidade. Então, este texto vai se tratar aí do movimento do cangaço. E a pergunta é a seguinte: analise as condições históricas que intensificam o fenômeno do cangaço nas primeiras décadas do século XX. O cangaço surge num contexto de fome, miséria e descaso da população nordestina. Viviam sob o jugo, as pessoas, no caso ali a população, vivia sob o jugo dos grandes fazendeiros e ainda enfrentavam a crise da produção açucareira e agudoeira devido à queda dos preços. E aí, no caso, essa população aí já estava muito massacrada, né, sofrida. Foi aí que surgiu, então, os cangaceiros, que inclusive para alguns era banditismo social, né, que eles eram bandidos que roubavam aí dos fazendeiros, para outros eles eram os verdadeiros Robin Hoods, né, que eles eram heróis da população sertaneja, porque eles faziam o quê? Eles roubavam nos grandes fazendeiros, dos mais ricos, e distribuíam para a população mais carente. E agora nós temos uma autoavaliação, que é a hora que você vai refletir e vai dizer o que você aprendeu durante esse ano. Então, tem as afirmativas e você vai lê-las, eu vou ler com vocês aqui agora, e você vai dizer o que eu aprendi em história. Se você aprendeu, você vai marcar sim. Se aprendeu parte, você vai marcar em parte. Se não aprendeu nada, vai marcar não. Mas eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa, porque a gente postou aula aí, ó. Eu postei aula aí para vocês, desde o primeiro PET até agora, expliquei matéria, expliquei atividade, não é possível que não entendeu nada, né? Então vamos para as afirmativas. Identifico a resistência dos africanos ao processo de escravização. Vocês lembram que a gente viu aí os tipos de resistências que os escravos faziam, que eram as fugas, os quilombos, né, o suicídio, matando os senhores, enfim, várias outras formas de resistência, levantes que eles fizeram. Vocês entenderam e identificaram essas resistências? Sim, em parte ou não. Perceba o impacto da colonização para os povos nativos e africanos e as formas de resistência à dominação. Perceberam qual foi o impacto para os povos nativos, para os nossos indígenas, o que aconteceu com eles, né? A partir do momento que os europeus vieram para o nosso território, o que aconteceu com os nossos nativos? O que acontecia aí também com os africanos, com as suas formas de resistência à dominação? Eles eram sempre pacíficos, né, ou lutavam para se verem livres. Aí você vai colocar aí, sim, em parte ou não. Reconheça os embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional Brasileiro. Para que o Brasil tivesse, né, uma cultura própria, né, porque o Brasil, a princípio, teve aí a cara primeiro de Lisboa, eles trouxeram ali a arquitetura, colocaram, né, tentando transformar o Brasil numa aparência europeia. Enfim, você entendeu essa questão de como é que o Brasil teve uma identidade própria na formação do nosso contexto, na formação da nossa cultura? Compreendo as consequências sociais do processo de transformação da estrutura política após a proclamação da República no Brasil. Como é que o Brasil se formou, então, após isso, né? Que estados, né, que eram antes províncias, tornou-se estado. O que era antes o imperador, agora é um presidente. O que você entendeu disso, né? Você coloca sim, em parte ou não.
Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe com seu colega que precisa estar corrigindo essa atividade, tá? E se eu não voltar aqui antes do Natal, desejo a vocês um Feliz Natal. Beijo no coração.